Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã. É uma alegria realmente estar falando com você, que acompanha o nosso canal missionário e que está sempre compartilhando conosco. Tem umas 40, 60, às vezes 140, 150, às vezes 200, às vezes até 1000 visualizações e compartilhamento, né? Hoje tem uma passagem bíblica que eu queria partilhar com você. Meu intuito não é ensinar, meu intuito não é pregar, meu intuito é compartilhar a partir da minha experiência, a partir da minha vivência, essa passagem bíblica. Por quê? Essa passagem bíblica ela permeia muito a minha vida e certamente ela permeia muito a sua vida. Ela fica ali sempre à espreita, sempre ao redor de você, sempre nos momentos mais decisivos da sua vida. Essa passagem bíblica ela fala sobre a escolha fundamental. O que é fundamental? Muitas vezes na minha vida eu dispenso o que é fundamental e me abraço com o supérfluo. Eu dispenso as coisas que não passam e me abraço com as coisas que passam. Não é que as coisas que de momento que passam não sejam importantes. Elas são muito importantes, né? Mas não podem ser essencial, fundamental, né? E aí é muito interessante quando os tradutores dessa versão bíblica vão chamar essa pequena passagem de escolha fundamental. Eu vou ler todo o contexto para não ficar descontextualizado, mas depois eu vou me focar naquilo que me é fundamental, essencial. A palavra de Deus de hoje para nossa partilha, ela está escrita no livro de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 até o 24. Aí eu vou escolher alguns versículos para a gente meditar, trazer para a nossa vida. O versículo 19 do capítulo 16 de São Mateus diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem antes riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e aonde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então eu queria parar aqui nesse versículo 21, de onde está o teu tesouro, aí está teu coração. É muito interessante quando a palavra de Deus, pelo Evangelho de São Mateus, ele vem expor essa frase para nós. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Eu gosto de pensar que aí tem uma vírgula, sempre nos perguntando: aonde está teu tesouro? Será que o meu tesouro estão nas coisas que permanecem ou as coisas que passam? Será que a riqueza maior da nossa vida são as coisas que permanecem ou que passam? Será que o tesouro da nossa vida, Deus já ocupa o lugar de tesouro da nossa vida, da riqueza da nossa vida? Veja, a maior riqueza que nós temos na nossa vida é a própria vida. Mas a vida não é nossa. A vida ela é dom de Deus. Ela nos é ministrada por Deus. Quando nós nos encarnamos, quando nós nos tornamos pessoa, ela nos é dada por Deus, como foi dito lá no Gênesis, que Deus soprou sobre as narinas do homem e ele teve a vida. Então o hálito de Deus, né, o sopro de Deus, é a vida do homem, é a riqueza maior do homem. Sem a vida, nós não temos nada. Sem a vida, não há apartamentos, não há carros, não há empresas, não há títulos, não há faculdades, não há família, não há filhos. Sem a vida, nós não existimos. Então, a vida é essencialmente, fundamentalmente, a coisa mais importante. E nos é dada, inclusive por Deus, para que durante esse viver, essa vivência, nós tenhamos condição de viver e viver com perfeição,
de tal forma a nossa humanidade, que nossa humanidade seja plena. Lembra do que Jesus disse lá em São João: eu vim para que tenhas vida e a vida em abundância, né? Então, ele nos dá a vida em plenitude. E essa vida humana, vivida em plenitude, está em conformidade com Cristo, com a vontade de Deus. Viver plenamente a sua vida humana. E viver plenamente a sua vida humana é exatamente ter os pés no chão, o corpo no chão, o coração e a mente em Deus, na riqueza de Deus, na certeza de que Deus é Deus finalmente. O que nos sobra de tudo isso? Quantas vezes eu já disse isso, né? Infinitas vezes, todas as vezes. Eu acho que se todos os dias eu pudesse, eu diria isso para alguém. Deus, ele é infinitamente a nossa riqueza, a riqueza que não passa. Nossos filhos, por exemplo, eles vão passar. Nós vamos passar para os nossos filhos. Nossos pais, agora aproveitando essa época de epidemia, mais de 80 mil mortos, né? De pessoas, mais de 80 mil mortos. Quantos desses eram pais? Quantos desses eram médicos? Quantos desses eram filhos? Quantos desses eram avós? Quantos desses eram pobres? Quantos eram ricos? Quantos eram pretos? Quantos eram brancos? Quantos eram chinês, japonês, brasileiro? E tantas outras coisas que a gente pode dizer aí de várias formas, sem preconceito, sem querer diminuir ou subestimar ninguém, mas dizendo para você que a maior riqueza das pessoas, da pessoa, é Deus. A própria vida chega um instante que ela se encerra. Como dom de Deus, ela também é passageira. E aí, o que nos resta? Deus. Aí a pessoa diz assim: não, mas eu não creio em Deus. Então, pior ainda, né? Porque se tudo que resta na vida é Deus e a pessoa não crê em Deus, ela acha que morre, vira pó e acabou-se. Embora que eu respeite cada pessoa, mas aí como é que fica? Para quem não crê em Deus, para quem não acredita em Deus, como fica a vida, né? Quando eu digo que o último tesouro e eterno é Deus. Tudo passará, menos a palavra de Deus. Então, tudo passará, mas Deus permanecerá. Quando ele diz assim: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, eu sempre fico me perguntando: onde está meu tesouro? Onde está meu coração? E hoje eu pergunto para você: onde está teu tesouro? Onde está o teu coração? Se teu tesouro está firmado, se teu tesouro é dinheiro, se seu tesouro é joia, se é título, se é honraria, se isso é teu único tesouro, ele vai passar logo, logo. Logo, logo ele passa. Às vezes o tesouro seu é a vaidade, que também passa muito rápido. É o orgulho, é a beleza, e que também passa, certo? Logo, logo, nossa vida ela vai se tornando diferente, nosso corpo vai mudando, vai se tornando diferente. E nos resta, então, a sabedoria, a velhice, a experiência e Deus, que finalmente é aquele que nos acolhe sempre, porque quando nós trazemos no nosso coração Ele como nosso tesouro, Ele de fato se torna valioso em nós, e Ele nos alimenta a alma, nos alimenta o espírito, Ele nos dá sustento e nos faz compreender a vida, as perdas, os ganhos, as lutas, as vitórias. Ele nos alimenta, por exemplo, de paciência, de temperança, de bondade, que são riquezas que nós vamos juntando à medida que nós vamos nos aproximando dele. À medida que nós vamos aproximando dele. Nós não nascemos prontos, né? Nós somos aqueles que somos os que estão buscando, como já dizia a parábola do Evangelho, buscando o terreno onde tem um grande tesouro. E quando encontramos esse tesouro, somos capazes de vender tudo, dar tudo, jogar tudo para cima para ir correr atrás desse tesouro. Assim é quando nós nos encontramos com Deus e nos deixamos então tocar pela graça de Deus. Somos capazes de deixar tudo, tudo, tudo. Porque para nós o mais importante, o mais fundamental,
O mais essencial é Deus, é escolher Deus, é escolher as coisas de Deus. E muitas vezes nós somos incompreendidos, totalmente compreendidos, né? Pelos familiares, pelas namoradas, né? A namorada não compreende, a mãe não compreende, o pai não compreende, as pessoas que estão ao nosso redor não compreendem, porque nós somos capazes de deixar as coisas e pessoas pelo grande amor que nós sentimos por Deus, pelo grande amor que nós encontramos. Então, nós somos realmente esses homens que descobrimos que num terreno havia um tesouro muito precioso e vendemos tudo que temos e damos tudo que nós temos para ir em busca desse tesouro. Deus é verdadeiramente aquele a qual nós devemos escolher sobre todas as coisas, porque temos certeza de que tudo passará. Eu passarei, que estou gravando esse vídeo com você. Você que está me ouvindo, passará. Mas Deus, Ele permanece. Nós passaremos nessa vida, mas nos encontramos nos braços de Deus. Porque Ele é verdadeiramente o tesouro que não passa. Meu irmão, minha irmã, sempre lembre, você pode ter todas as coisas lhe é permitida ter, mas não pode se apegar a nada como seu, nem a sua própria vida você pode e deve se apegar, porque nem a sua vida é sua propriamente dito, você tem um poder sobre ela, né? Você tem a ilusão de ter o poder sobre ela, mas a qualquer instante um sopro e você a perde. Nada, aí com tudo ela sucumbe. E se você tem Deus, o sopro não te derruba. Se você tem Deus, você tem eternidade, porque Deus te fez, te plasmou para a eternidade. Então, saiba fazer essas escolhas sempre. Escolha entre o fundamental, entre o essencial e aquilo que não é fundamental, que não é essencial. Escolha sempre por Deus, escolha sempre sobre aquilo que é eterno, porque as outras coisas te passam. Fica na paz de Deus, na graça de Deus.